que vem para o Coritiba. O Maurício Coxa pergunta se é o goleiro Matheus Cavicchioli. Bom, na verdade, o Coritiba ele tá finalizando esse processo de contratação, tá ali, tem conversas bastante adiantadas com esse goleiro. O que eu posso adiantar para os nossos ouvintes é que é um goleiro já experiente, já passou da faixa ali dos 30 anos, ele vinha atuando num clube de Série B e teve uma Série B bastante razoável, assim, foi um dos principais jogadores da competição na sua posição. Foi um jogador que teve ali boas atuações e determinado destaque como goleiro da sua equipe. Então o Coxa ele segue essa métrica, né, de jogadores que fizeram boas temporadas recentes na Série B. Então, até buscando ali uma coerência nessa montagem do elenco, o Coritiba também vai trazer um jogador com Série B recente no seu currículo. Acho que é um goleiro que não chega para ser titular absoluto, né, mas principalmente com a saída do Luan Poli, abre sim uma lacuna no plantel do Coritiba e ele vem exatamente para estar suprindo essa saída do Poli e talvez também, né, o Coxa pode estar perdendo o seu titular na temporada, que foi o Gabriel. E aí a carência se torna maior ainda. Então o Coritiba, nesse momento, deseja ter um jogador, como a gente falou, né, palavras do clube, que não sinta a pressão caso seja necessário ser utilizado no decorrer da temporada. E tem mais gente perguntando. Estavam perguntando aqui, Rogério, se você puder esclarecer qual a situação do Garcês. Fica no Coxa ou volta pro CSKA? Pergunta do Guilherme. O Garcês, na verdade, ele não volta pro futebol búlgaro, né? Porque ele tem contrato com o Brusque. Ele é um ativo do Brusque. Então ele foi emprestado ao Coritiba até o final desse ano, mas vindo do Brusque. Existe sim a possibilidade da permanência dele, de uma renovação de contrato. O Coritiba ainda busca algumas peças no mercado, mas não descarta a permanência do Maurício Garcês. De todos os atletas emprestados pelo Coritiba, que tem o contrato se encerrando no final desse ano, o Coritiba deve sim adquirir em definitivo o volante Matheus Bianchi, que pertence ao Maringá. Esse tem ali um acordo já para permanecer no clube, ter inclusive uma renovação de contrato por 3 anos. Então é um jogador que com certeza está aí num plano a médio e longo prazo do Coritiba. O Diogo Oliveira, atacante, ele acabou tendo uma lesão grave no final da temporada, então ele tem aí pelo menos 6 meses de renovação, e o Coritiba, por questão de até mesmo de legislação, precisa renovar esse contrato, então ele fica pelo menos até metade do ano, quando ele deve já estar em condições de voltar a atuar. E aí o Coritiba decide se permanece com ele até o final da temporada ou devolve pro futebol uruguaio, que é quem tem os direitos federativos desse jogador. E o Maurício Garcês, ele tem a possibilidade de ficar. Ele é o único jogador entre todos os demais, né, que estavam emprestados ao Coritiba, que pode ficar. Ele está sendo avaliado pela comissão técnica, não tem ainda uma posição definitiva em relação a ele, porque o Coritiba tem outras possibilidades no mercado, mas caso o Coritiba não tenha sucesso naquilo que ele imagina, o Garcês passa a ser uma possibilidade de permanecer no clube. Então acho que aí nos próximos dias a gente deve aí ter uma resposta se o Garcês renova para a próxima temporada ou se o Coritiba acaba abrindo mão desse jogador. E o Rodrigo Reva e também por aqui o Lucas Petrovski perguntam se há a possibilidade do Manga de tentar diminuir a pena dele, se o Coritiba tem essa possibilidade. Bom, isso não depende do Coritiba, TT. Para ser muito sincero, não é o Coritiba que trabalha com essa possibilidade aí de um recurso para que o Aleph Manga ele tenha sua pena reduzida. O jogador, ele já havia informado que não entraria com nenhum recurso e cumpriria ali a sua suspensão, que vai até agosto do próximo ano.
Mas o próprio Manga já tem colocado ali nas redes sociais que tem a vontade de retornar o mais rápido possível, que tem o sonho de ainda disputar o Campeonato Paranaense com a camisa do Coxa. O Manga é um atleta muito ativo nas redes sociais, né? E ele interage muito com o torcedor. E às vezes ele acaba falando até mais do que deve. Então o Manga, ele já deu ali a entender que o seu departamento jurídico pessoal deve estar trabalhando com essa possibilidade de uma redução de pena. Oficialmente, o Coritiba adota a postura de que não tem o que fazer em relação ao Manga, porque já existe uma punição definitiva no entendimento do clube, e aí vai ter que esperar até agosto para o Manga poder retornar aos gramados. E aí, mais para frente, o Coritiba decidiria qual seria o futuro do jogador, né? Se ele retorna e volta a jogar pelo clube, ou se então ele será negociado. O Manga, que inclusive teve interesses de vários clubes ali na reta final do período que ele pôde estar atuando, né? O Manga era no início dessa temporada um jogador bastante assediado, inclusive por clubes da Série A. O Renato Portaluppi no Grêmio chegou a ligar pessoalmente para o jogador e falar que gostaria de contar com o Manga no Clube Gaúcho. Então é um jogador que pelo menos tinha mercado. Então o Coritiba nesse momento adota uma postura de bastante cautela. Não garante o retorno do Manga com a camisa do clube, mas também não diz que não há essa possibilidade. Eles falam que no futuro, ali quando estiver mais próximo do retorno, eles vão buscar entender melhor a situação, buscar entender melhor também um contexto de uma possível volta do Manga, né? Como isso soaria, né, internamente dentro do clube e tudo mais, e aí toma uma decisão. Mas oficialmente o Manga só pode voltar a partir do mês de agosto de 2024. E pra gente fechar o assunto especulações, ontem você trouxe aqui no Bate Pronto Curitiba o interesse do Santos no Marcelino Moreno, e o Rodrigo Pilas tá perguntando aqui se o Moreno teve proposta do Botafogo. Então, esse mercado em relação ao Moreno tem surgido informações quase que diariamente. É um jogador que tem despertado muito interesse de clubes do futebol brasileiro, especialmente da Série A. Ontem nós falamos que até existia ali um interesse do Santos, né, que o Moreno fosse talvez o jogador para suprir uma possível saída do Jefferson Soteldo, mas clubes da Série A estão muito em cima desse jogador, e isso tem mexido bastante nos bastidores do Coritiba, porque a gente sabe que outros clubes, um calendário mais atraente ao atleta acaba mexendo com a cabeça do jogador, e existem sim novos interessados pelo Marcelino Moreno. O Botafogo é um dos clubes que buscou informações, não existe uma proposta concreta ainda em relação aos jogadores, por isso fica muito difícil a gente falar sobre a possibilidade dele reforçar essas outras equipes, porque o Coritiba ele tem ali um valor que ele considera como mínimo para a saída do Marcelino Moreno. A partir daquele valor, o Coritiba aceita conversar. Se for para ter um prejuízo com esse atleta, o Coritiba nem cogita essa saída, mesmo que seja vontade do jogador estar disputando uma Série A, estar disputando uma Copa Libertadores. O Coritiba ele enxerga também o lado dele nesse negócio. O Coritiba não quer tomar prejuízo e entende que o jogador, inclusive, está valorizado no mercado, pois também vem recebendo várias sondagens. E além do Botafogo, outro clube que procurou entender essa situação do Moreno foi o Bahia. Bahia, que garantiu a sua permanência na Série A na última rodada do Brasileirão, tem ali a promessa do investimento muito alto do Grupo City, que é quem detém a SAF do clube, e o Marcelino Moreno também interessaria ao Bahia. Já havia ali também uma confirmação do próprio presidente do Vitória sobre um interesse nesse jogador, então existe até um bavi fora de campo em relação ao Marcelino Moreno, né, que vem ali sendo especulado em vários clubes, vem sendo desejado por vários clubes, e a gente sabe, esse assédio acaba mexendo com a cabeça do jogador. O Marcelino Moreno não desejaria jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro.
mas ele tem contrato com o Coritiba que só aceita negociar esse jogador em caso de venda definitiva do atleta e tem ali um valor mínimo que seria pelo menos o que o clube investiu. Se for para ficar ali no vermelho, para ficar no prejuízo em relação ao Marcelino Moreno, o Coritiba já falou que vai manter o jogador para 2024. Tá aí, bastidores do Verdão extremamente movimentados e agitados. Eu quero falar primeiro uma mensagem que teve aqui do Guilherme Dantas. Não tem mais como o Manga jogar pelo clube. Se jogar, podemos perder o vestiário. E eu queria saber o que você acha disso, Ale. Assim, eu acho que eu sou a favor. Você tem certeza? De que o cara que cumpriu a pena dele, ele pode voltar a jogar, né? E acho interessante essa ideia de não entrar com recurso, não tem porquê, cumpre a pena, entendeu que fez besteira. Isso. Eu ia falar outra coisa. Isso. Entendeu que fez besteira, né? Pagou a multa. Porque para isso que existe a justiça, né? Sim. A justiça, o que acontece? Pega o cara e julga o crime que ele cometeu. Aí o juiz e os jurados, quando tem tribunal de júri, estabelecem a pena que o cara tem que cumprir, que corresponde ao tamanho do crime que ele cometeu e é o que ele vai pagar para a sociedade. Mas né? O condenado, quando ele paga a pena, ele tá livre pra fazer o que ele quiser. O grande ponto é a confiança das pessoas para com ele, Pra né? mim tem 2 pontos. Primeiro, a pena, que pra mim tinha que ter excluído todo mundo do futebol, Não, banido. pra mim não. Eu acho que sim. E o segundo ponto é o Coritiba. O Coritiba deveria ter rescindido com o Manga. O Manga sujou a imagem do Coritiba fazendo isso com a camisa do clube. Mas assim, o Manga era um ativo do clube, né? Que custou dinheiro. Sim, Não, mas custou tudo dinheiro. bem, mas aí... É que nem você assim, você tem você tem um carro. Aí A você vai lá e ética pra mim é tromba o maior carro do que o negócio. né? Eu posso ser um utópico, eu posso ser tudo bem. um iludido. Vocês podem avaliar como vocês quiserem. A ética pra mim tem que superar o investimento também financeiro. concordo com você. Melhor mensagem do Rodrigo Reva. Eu não ligo pro passado do Manga. Eu quero um atacante, não um genro. É isso, pô. Mas é por isso que o Brasil tá nessa Não situação. eu também Esse acho sim. Vamos Mas ser muito assim, mas sinceros. aí o Dalk toca num ponto que é o seguinte: dependente né? Assim, o Manga foi julgado, foi punido e foi condenado a uma pena que ele vai cumprir de 1 ano, né? Se ele fosse condenado e banido do futebol, ele seria banido do futebol. Se ele pegasse como o Eduardo Bauerman, né, 12 jogos, ele cumpriria os 12 jogos E estaria e jogando ele de volta. teria pago, né, aquilo que a justiça avaliou do crime que ele cometeu. Né? Então, isso eu acho que é indiscutível, porque o cara cumpre a pena, ele vai cumprir a pena. Agora, a questão do Coritiba aceitar ou algum outro clube aceitar, aí vai dessa avaliação. É a questão da confiança, é o que Sim. eu falei. E aí que é o grande ponto da pergunta do Guilherme Dantas, né? Do que ele falou, na verdade. Do ponto que ele falou, o medo de perder o vestiário com o retorno do Manga, né? Assim, pra mim, como eu disse já, cumpriu a pena, pra mim pode voltar normalmente a trabalhar, que no caso é como jogador de futebol, beleza? Ok, vai cumprir a pena e beleza. Só que a que ponto vai ter a confiança do Manga dentro do clube, dentro do vestiário? Cada vez que ele tomar um cartão amarelo num jogo, né, vai vir a Vão pedir o tona extrato da conta bancária. o assunto, né? Falar assim, opa, né, esse cartão aí, ele... E né, o Manga, de fato, prejudicou muito o clube. Muito. Porque com o Manga em campo poderia ter sido muito diferente. Talvez tivesse caído, talvez sim. Mas talvez com vários gols que foram bizarramente perdidos por atacantes do Coritiba durante o campeonato, o Coritiba poderia ter tido uma sorte diferente, poderia ter ao menos brigado, ao menos disputado para não ser rebaixado. Eu também acho. Antes de ter, você Eu precisa acho- ser. Diga, Rogério. Então, eu acho, só rapidinho, TT, que o Dalk, ele acerta na veia ali no posicionamento dele. Concordo completamente que o jogador, ele cumprindo sua pena, ele tem todo o direito de retomar a sua vida. Só que na questão do Manga no Coritiba, existe um ponto que para mim ali pesa muito, porque o ambiente que ele retornaria, ele vai conviver novamente com companheiros que talvez tenham se sentido prejudicados por eles. E de fato foram. Então, como fica esse clima? Como fica essa relação? Como fica a confiança desses atletas que eram companheiros do Manga
anteriormente, que se sentem prejudicados, né? Então fica ali talvez uma posição desconfortável para alguns atletas, e aí o ambiente não seria dos melhores. Acho que o Manga tem total direito de retornar à sua carreira, de trabalhar, né? Essa é a profissão dele, mas no Coritiba eu já tenho as minhas dúvidas por essa questão de ambiente, do clima que ficaria internamente, né, dentro de um vestiário, por já ter um certo desgaste com antigos companheiros.